E eu quero começar dizendo para você os 5 pontos que o diabo usa no homem, que é a estratégia da infiltração. Eu vou repetir os 5 pontos que o diabo usa no homem, a estratégia da infiltração. O diabo, ele não entrou em Judas de repente. Aprenda isso. O diabo não entrou em Judas de repente. Aquele bocado foi apenas o clímax de um processo que já estava encaminhado e estava seguindo. A Bíblia, ela nos mostra um padrão estratégico, uma estratégia que o diabo continua a usar até os dias de hoje. Primeira coisa que o diabo faz: a semente da cobiça e a semente do descontentamento. A semente da cobiça e a semente do descontentamento. Abra a palavra do Senhor comigo, lá no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 12, o verso 4, 5 e 6, que vai dizer sobre essa semente da cobiça. Ali diz assim: então disse um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não o deu aos pobres? Então ele disse: não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Eu vou repetir. Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e que tinha a bolsa e subtraía o que nela havia sido colocado. Antes de Satanás entrar, ele já havia lançado as suas sementes. Ele havia plantado algo no coração de Judas. E em João capítulo 12, vemos Judas reclamando do desperdício de um perfume de nardo. Não, aprenda uma coisa, não era porque ele se importava com os pobres, não, mas porque ele estava vendo uma oportunidade de furto, uma oportunidade de roubar. A cobiça, ela já estava ali. O amor ao dinheiro já era uma brecha que o diabo estava trabalhando, que o diabo estava agindo, que o diabo estava se beneficiando através da vida de Judas. Amado, aprenda algo. O diabo, ele vai começar devagarinho. E uma coisa que a minha esposa costuma dizer sempre: se você gosta de lasanha e odeia quiabo, o diabo não vai te tentar com o quiabo, ele vai te tentar com a lasanha. E Judas era um administrador. Judas gostava do dinheiro, gostava de multiplicar o dinheiro. Então ele estava sempre vendo uma oportunidade de ter lucro e de ganhar com a situação. E eu quero trazer uma referência cruzada para você disso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 10, Paulo nos adverte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu vou repetir: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Satanás, ele rega essa semente em nós, sussurrando que o que Deus nos deu não é o suficiente. Ele nos tenta a desejar o que não é nosso, a murmurar em vez de agradecer, abrindo uma fissura em nossa alma. Eu vou repetir para você: Satanás, ele nos tenta a desejar o que não é nosso, a murmurar em vez de agradecer, abrindo uma fissura em nossa alma.
A hora que o diabo abre a fissura na sua alma, se você não fecha essa porta, Satanás terá livre acesso à sua alma. Primeiro passo, eu já te disse. Agora vamos para o segundo passo. Depois da semente da cobiça vem o alojamento do pensamento maligno. Quando o diabo se aloja nos seus pensamentos, controla os seus pensamentos e governa os seus pensamentos. O texto diz, em João 13:2, diz que o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Mesmo que ali ele estava lutando para que isso não acontecesse, mas aquilo já estava queimando no seu coração, porque Judas não tinha revelação. Judas não tinha entendimento que o reino de Cristo era no céu e não na terra. Judas via Jesus como um rei que ia despostar Roma do governo. Ia derrubar Roma do governo e assumir o governo de Jerusalém. Só que Jesus veio dizendo, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, que Jesus disse para Judas que o reino dele é o reino dos céus. Jesus disse para ele, busque em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Mesmo assim, ele não entendeu. Note a progressão do que acontece. Primeiro, a cobiça. Agora, Satanás sugere a ideia. Satanás, aprenda algo. Satanás, ele nunca vai te forçar a nada. Ele só vai sugerir. Ele lança um pensamento, ele lança uma dúvida, ele lança uma mágoa e ele espera que nós abracemos com todas as forças o que ele está colocando em nossos pensamentos. Há um tempo atrás eu compartilhei um vídeo aqui com você sobre a história do cavalo que estava preso numa árvore. O demônio veio, soltou o cavalo. O cavalo foi e invadiu a terra do vizinho, estava comendo a plantação do vizinho. O vizinho vai e mata o cavalo. O dono do cavalo mata o vizinho. O povo vai lá e destrói a casa do dono do cavalo. Taca fogo na casa do dono do cavalo. E aí a multidão se reúne com o demônio e vai lá e fala pro demônio, a culpa é sua. Porque você fez isso. E aí o demônio olha para todo mundo e diz assim, eu apenas soltei o cavalo. As demais coisas foram vocês que fizeram. E quando nós vemos lá, em Atos capítulo 5, no verso 3, Pedro pergunta a Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses para o Espírito Santo? Eu vou repetir, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E se você voltar no final do capítulo 4 de Atos, vai lá. Eu quero te mostrar de onde veio essa situação de Ananias. No final do capítulo 4, lá no verso 36, nós conhecemos José. Olha aqui que situação. E José, que havia sido apelidado de Barnabé, que é, sendo traduzido, filho da consolação, levita do país de Chifre. Olha o que aconteceu. Possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ali, quando Ananias vê essa situação de José ali depositando o dinheiro aos pés do Senhor, quando nós vemos Ananias vendo que José, esse levita, pegou o terreno, vendeu e colocou todo o dinheiro aos pés dos discípulos, dos apóstolos, Ananias teve inveja, e teve raiva, e teve ciúmes. E quando você está assim, com inveja, com raiva, com ciúmes, você perde a noção do que você vai fazer. E Ananias foi lá e prometeu que venderia algo e entregaria aos pés dos apóstolos. Nós sabemos o que acontece. Ananias vai lá em mente, blasfemou contra o Espírito Santo, morreu. Safira, sua esposa,
mesma coisa. Blasfemou, morreu. E nós vemos o final disso tudo. Por causa da inveja, Satanás ele não perde a oportunidade de destruir a tua vida. Satanás não perde a oportunidade de tirar você da presença do propósito. O alojamento de pensamentos malignos, você precisa fechar a sua mente, blinde a sua mente de pensamentos que levam você a dar oportunidade a Satanás, assim como Judas fez, assim como Ananias fez. E eu quero agora, terceiro ponto, eu quero te apresentar o orgulho e a decepção. O orgulho e a decepção. A pessoa orgulhosa, a pessoa que vive no orgulho, ela sempre vai se decepcionar com tudo, porque tudo que você fizer, ela não vai concordar e não vai aceitar. Ela vai achar que do jeito dela é muito melhor. Nós vemos Judas vendo Jesus falando de um ministério grandioso, um ministério profundo, um ministério que vai transformar gerações de gerações. Mas Judas acha que tem que ser do jeito dele, pois do jeito dele é muito melhor. Judas, talvez ele estivesse muito, mas muito decepcionado. Ele pode ter seguido Jesus esperando um Messias político, o Messias empreendedor, um Messias coach, um Messias da prosperidade, um libertador, guerreiro que esmagaria Roma. Quando viu um rei que lavava os pés e falava de ser servo, seu orgulho e sua frustração o torna profundamente vulnerável. Quando ele se decepciona com o Jesus que ele seguia, porque o Jesus que ele seguia não era o Jesus que ele queria, não era o Jesus que ele queria seguir, e ele acha que ele estava perdendo tempo com aquilo, ele precisava tirar algum proveito daquilo. Ele se achou no direito de corrigir os planos de Deus, de tomar as rédeas da situação para que seja feito tudo nas suas próprias mãos. Provérbios, capítulo 16, no verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu vou repetir. Provérbios, capítulo 16, no verso 18, diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Quando nós nos sentimos mais sábios do que Deus, quando a nossa vontade se torna mais importante que a vontade de Deus, estamos nos alinhando com a rebelião original de Satanás. Quando fazemos isso, nos alinhamos e nos unimos com Satanás e a sua vontade de destruir o povo de Deus. Próximo passo: o isolamento da comunidade. O isolamento da comunidade. João, capítulo 13, no versículo 30. Olha que poderoso isso. João, abra comigo lá, João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, no versículo 30, que diz assim, olha que grande coisa. Ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente e era noite. Portanto, tendo ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Judas, após receber o pedaço de pão, a Bíblia diz que Judas saiu imediatamente. Já era noite, tarde da noite. E ele se desconectou da comunhão da luz dos irmãos. O inimigo sempre busca nos isolar. Ele nos convence de que ninguém nos entende, que nosso pecado
é grande demais para ser confessado, que é melhor ficar sozinho com a nossa amargura e com os nossos pensamentos. O diabo sempre vai te isolar, porque se ele sabe que se alguém da luz chegar perto, toda a estratégia do diabo vai ser quebrada. Nós vemos lá em primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 8, diz assim e nos alerta sobre isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o mais interessante dessa passagem é que o leão, quando ele vai caçar, ele não ruge, porque se ele rugir, ele espanta a sua presa. Mas o diabo ruge, ele joga setas para que o medo entre no teu coração, para que a murmuração saia, o orgulho saia e ele possa ter oportunidade de te devorar e te destruir. O leão sempre vai afastar, vai atacar a ovelha que se afasta do rebanho. O isolamento é um campo de caça para o inimigo. Não se esqueça disso. Não se isole. Não diga que vai se afastar porque você precisa ficar sozinho. Nós, sozinhos, fazemos muitas besteiras. Próximo passo. O quinto passo do diabo. A rejeição final da graça. Judas, quando ele vê isso, o ato final de Jesus oferecer o pão a Judas foi um gesto de intimidade e de oportunidade. Jesus teve um ato para dar mais uma oportunidade para Judas. Naquela cultura, na cultura deles na época, compartilhar o pão era um sinal de amizade e comunhão. Jesus, sabendo de tudo, ainda estendeu a mão, mas Judas aceitou o pão com um coração já decidido. Judas aceitou o pão com a opinião já formada. Ele pegou o símbolo da graça e o usou como o gatilho para a sua traição. Ao fazer isso, ele deu a permissão final para Satanás. Quando ele fez isso, ele abriu totalmente a porta da mente dele para Satanás. Satanás entrou, sapateou e fez festa. Precisamos entender algo. Satanás, ele trabalha de duas maneiras: pela opressão, a influência e pela possessão. Ele, a suposta condição de controle de mente, de corpo. E aprenda algo. João capítulo 8, no verso 32, diz assim. Olha que poderoso que João diz. João capítulo 8, no verso 32, diz assim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só vamos ser libertos. Judas só seria liberto se ele mergulhasse na verdade, se ele renunciasse tudo o que ele viu e fez e se entregasse à verdade. Judas fez o que fez e terminou como terminou. Satanás colocou na mente de Judas tirar a própria vida, porque Satanás sabia que Jesus já tinha perdoado Judas e que Judas seria um instrumento poderoso no ministério de Jesus, caso ele não tivesse ceifado sua própria vida. Gênesis, capítulo 4, no versículo 7, mostra Deus advertindo Caim. Olha o que a palavra diz. Se contudo procederes mal, o pecado já aporta. O desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar a vontade do pecado. Judas não dominou o pecado que estava à porta. E ele convidou o pecado para entrar. Nós vimos aqui, primeiramente, vamos voltar lá. Primeiro, olha para você ver. Vamos lá. Primeira arma do diabo, a semente da cobiça e o descontentamento. Segundo,
o alojamento do pensamento maligno. Terceiro, o orgulho e a decepção. Quarto, o isolamento da comunidade. E quinto, a rejeição final da graça.